Você já ouviu falar de um livro que foi banido da Bíblia oficial e considerado perigoso demais para ser lido? Eu estou falando do livro de Enoque, uma obra misteriosa que descreve segredos proibidos sobre os Nefilins, os gigantes que viveram na terra. Logo no início, você precisa entender: Enoque não era apenas mais um personagem. Ele foi levado por Deus sem passar pela morte. E antes disso, deixou escritos que desafiam a nossa compreensão do mundo espiritual. Este livro fala sobre os anjos caídos, sobre a corrupção da humanidade e sobre um julgamento que viria sobre os poderosos da terra. Se tudo isso parece teoria, espere até ouvir os detalhes, porque eles se conectam diretamente com os dias atuais e explicam mistérios que a história tentou apagar. No livro de Enoque, encontramos a revelação de que um grupo de anjos conhecidos como vigilantes desceu à terra e tomou mulheres humanas, gerando uma raça híbrida chamada de Nefilins. Esses gigantes não eram apenas criaturas mitológicas, mas seres que devastaram a criação, trazendo violência e perversão ao mundo. Enoque descreveu que esses seres ensinavam segredos proibidos, como magia, feitiçaria, armas e tecnologias ocultas, acelerando a corrupção da humanidade. O mais impressionante é que muitas culturas antigas falam de gigantes e deuses que desceram do céu. E agora você entende o porquê. A raiz está nessa revelação. O que era considerado mito pode, na verdade, ser eco daquilo que Enoque registrou com precisão. Os Nefilins foram o motivo principal para o dilúvio nos dias de Noé, porque a terra havia se tornado impura pela mistura entre o humano e o celestial. Deus decidiu recomeçar a história, mas Enoque deixou claro que esse problema não seria resolvido apenas no passado. Ele disse que esses mesmos espíritos malignos dos gigantes, após a morte dos corpos, continuariam vagando pelo mundo, atormentando e enganando a humanidade. É por isso que até hoje ouvimos relatos de manifestações espirituais e forças invisíveis que tentam dominar as pessoas. O segredo proibido é que o mal que começou com os Nefilins não ficou enterrado na história. Ele ainda atua, tentando preparar o terreno para os últimos dias. Agora imagine o impacto dessa revelação. O livro de Enoque mostra que os Nefilins eram apenas uma parte de um plano maior, arquitetado pelos anjos caídos para afastar a humanidade de Deus. Eles se tornaram símbolos da rebelião e da corrupção extrema. E quando olhamos para 2025, vemos um mundo novamente cheio de violência, confusão espiritual e avanços tecnológicos assustadores. Muitos estudiosos apontam que estamos repetindo os mesmos erros da geração de Noé. O que Enoque escreveu não é apenas uma memória distante, é um alerta vivo. Os gigantes podem não andar entre nós em carne e osso, mas sua influência continua moldando a sociedade de maneiras mais sutis e perigosas. E é aqui que vem a parte mais impressionante. Enoque descreveu que Deus iria julgar não apenas os anjos caídos, mas também todo o sistema que eles criaram. Ele viu a vitória final, quando o Filho do Homem viria para estabelecer justiça. Essa expressão, Filho do Homem, aparece centenas de anos antes de Jesus nascer, provando que Enoque já tinha recebido uma visão do Messias. Então entenda, o segredo proibido não era apenas sobre os Nefilins, era sobre a esperança que sobreviveria em meio ao caos. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o que aconteceu no passado é chave para entender o presente e se preparar para o futuro. O que muita gente não sabe é que o livro de Enoque também descreve como os céus foram divididos em dimensões espirituais que controlam o tempo e a história da humanidade. Ele fala dos portais do céu, das estrelas que obedecem às ordens de Deus e de como alguns anjos caíram porque abandonaram o seu posto de vigília. Isso não é simbólico, é uma explicação espiritual para fenômenos que até hoje nos intrigam,
como o movimento dos astros, os sinais nos céus e até mesmo os eclipses que, segundo Enoque, teriam conexão direta com mensagens de juízo. Agora, quando olhamos para 2025, percebemos como tantos eventos astronômicos estão acontecendo em sequência. Coincidência? Ou será que Enoque já havia deixado o mapa espiritual de que quando os céus se agitassem, seria sinal de que a Terra estava prestes a ser sacudida? Outro ponto impressionante é como Enoque conecta os nefilins com a corrupção das gerações futuras. Ele escreveu que esses espíritos imundos continuariam vagando, trazendo guerras, idolatria e falsas religiões. Isso explica por que, mesmo após o dilúvio, encontramos culturas antigas que revivem o culto a deuses gigantes, sacrifícios humanos e rituais de sangue. É como se a herança dos nefilins nunca tivesse desaparecido. Hoje, basta olhar para o mundo e ver como o ocultismo, o satanismo e até práticas espirituais disfarçadas de modernas estão crescendo. Esse é o eco daquilo que Enoque já denunciou. E se isso está se espalhando em escala global, não seria exatamente o cumprimento daquilo que ele disse, que esses espíritos malignos agiriam até os últimos dias? E não para por aí. O livro de Enoque descreve algo que vai arrepiar você. Os anjos caídos que ensinaram segredos proibidos também mostraram às mulheres como usar adornos, pinturas e feitiços para manipular os homens. Ele fala de como a vaidade, a ganância e a sedução seriam armas poderosas contra a humanidade. Agora olhe para o mundo moderno, um sistema inteiro de consumo que gira em torno da aparência, da sensualidade e da busca insaciável por prazer. Isso não começou agora, já estava previsto. O que parece moda, diversão e até entretenimento pode, na verdade, ser a mesma corrupção que levou o mundo de Noé à destruição. Mas talvez o ponto mais forte do livro de Enoque esteja nas suas visões do trono de Deus. Ele descreve uma glória tão intensa, com rios de fogo, seres celestiais e milhares de anjos que cercavam o Altíssimo. Ele viu livros sendo abertos, onde as obras de cada pessoa seriam julgadas. Enoque foi levado para testemunhar o tribunal celestial muito antes do Apocalipse de João. Isso prova que a mesma visão foi dada a profetas diferentes em tempos diferentes, reforçando que a mensagem é verdadeira. Quando você junta Enoque com Apocalipse, percebe que ambos descrevem a mesma cena. O juízo final, os anjos caídos sendo condenados e a vitória definitiva do Filho do Homem. Agora preste atenção. Enoque disse que os anjos caídos pediram a ele que intercedesse diante de Deus por perdão, mas Deus negou. Isso mostra a gravidade da rebelião deles e o quanto a justiça divina não pode ser corrompida. Se nem os anjos caídos receberam perdão, como a humanidade pode achar que pode brincar com o pecado sem consequências? Esse detalhe é um alerta poderoso. Mostra que o tempo de graça é limitado e que quando o juízo chegar, não haverá negociação. O mundo moderno, com sua arrogância, acha que pode ignorar Deus, mas Enoque já avisou. Chega um ponto em que a balança da justiça se completa e não há mais volta. E é aqui que o gancho se conecta com Daniel. Daniel também viu livros sendo abertos e descreveu a mesma figura, o Filho do Homem recebendo domínio eterno sobre todas as nações. Não é impressionante como dois profetas, separados por séculos, tiveram a mesma visão? Isso reforça que estamos diante de uma mensagem unificada de Deus. Enoque viu o início da corrupção, Daniel viu a contagem regressiva e João, em Apocalipse, viu o desfecho final. É como se fossem três peças de um mesmo relógio profético, e a agulha está agora, em 2025, apontando para o momento decisivo. Mas para que você entenda o peso disso, precisamos falar de algo que muitos ignoram:
As nações e impérios que surgem e caem não são apenas movimentos políticos, são reflexos espirituais do conflito que começou nos dias de Enoque. Babilônia, Egito, Grécia, Roma, todas elas foram influenciadas por essa corrupção espiritual. E se olharmos para o cenário atual, vemos exatamente o mesmo: alianças frágeis, líderes arrogantes e impérios modernos desmoronando em crises. Nada disso é novidade, é a repetição do mesmo ciclo que começou com os anjos caídos. E aqui está o ponto crucial. Jesus disse que nos últimos dias haveria enganos tão grandes que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso se conecta com o que Enoque escreveu sobre os vigilantes, ensinando segredos para manipular a humanidade. Hoje, vivemos na era da informação, mas também da desinformação. Teorias falsas, doutrinas distorcidas e até falsos sinais se multiplicam diante de nós. O que parecia apenas passado distante agora é real. O espírito dos Nefilins ainda está ativo, tentando preparar a humanidade para um governo mundial e para uma rebelião final contra Deus. Agora eu preciso que você entenda algo profundo. Enoque não termina sua mensagem em destruição. Ele termina em esperança. Ele viu o Filho do Homem triunfando, a justiça sendo estabelecida e os que permaneceram fiéis sendo recompensados com vida eterna. Esse é o segredo que muitos não percebem. O livro de Enoque foi chamado de proibido, mas na verdade ele traz uma revelação que liberta. Não importa a força dos gigantes, a vitória já está garantida. É por isso que você não pode ouvir essa mensagem como se fosse apenas curiosidade histórica, mas como um chamado direto para a sua vida hoje. E aqui vai meu convite final. Se você ficou impactado com os segredos de Enoque e como eles se conectam com os dias atuais, prepare-se, porque no próximo vídeo eu vou mostrar como o Apocalipse junta todas essas peças e revela o último capítulo dessa história. Vou revelar os sinais que estão acontecendo agora e que indicam que a contagem regressiva de Deus está prestes a terminar. Então já se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque o mundo precisa saber. Os gigantes foram derrotados, mas sua influência ainda nos cerca. E é hora de despertar para a verdade antes que seja tarde demais.